Eu já trabalhei na área de jornalismo nos anos 80, até início dos anos, mais ou menos a metade dos anos 90. Aí foi uma época que foi bastante difícil em termos de mercado profissional. Então o que eu acabei fazendo? Me voltando mesmo para a área acadêmica. Foi quando eu terminei meu mestrado, comecei doutorado, fiz minha faculdade também de História, porque eu sou formada em Comunicação e sou formada em História, e daí resolvi juntar tudo isso no meu doutorado. Professora e pesquisadora na área de cinema. Meu nome é Miriam de Souza Rossini. Teixeirinha é uma coisa bem interessante. Eu estava na graduação e na PUC nós tínhamos muitas aulas de cinema. Um dos professores era o Aníbal Damasceno Ferreira. E nós estávamos sempre conversando e ele sempre dizia a mesma coisa. É preciso estudar o Teixeirinha. Ninguém dá valor para o Teixeirinha, mas o Teixeirinha foi quem fez filme neste estado em longa-metragem. E ele tinha sido justamente assistente de direção no Teixeirinha Sete Provas, e ele vivia nos contando a história deste filme em sala de aula. Aí um dia eu pensei, tá, professor, vou trabalhar então sobre isso. Vou fazer minha monografia de final de curso sobre a história do cinema gaúcho em longa-metragem e vou ver então o que o Teixeirinha tem a ver com isso. Aí eu comecei a fazer a monografia e vi que realmente era preciso abrir um capítulo só para a questão do Teixeirinha no Rio Grande do Sul. Ele tinha feito 12 filmes, de 67 até 84, e tinham sido as propostas mais contínuas em longa-metragem no Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a pensar, bom, se ele dá um capítulo, eu acho que ele dá mais ainda do que um capítulo, eu acho que ele dá um trabalho inteiro, e é preciso pensar por que se consegue fazer cinema no Rio Grande do Sul, em longa-metragem, numa época que ninguém quase estava conseguindo fazer nada. Porque o que a gente saiu? Saiu de um panorama em que não tinha cinema em longa-metragem no Rio Grande do Sul. O que eu lia nos jornais? O Rio Grande do Sul é o estado do curta-metragismo. E aí chega ele com um filme, lá em 67, bastante romanesco e tal, todo cheio de histórias mirabolantes, e conquista o estado e conquista mais do que o estado. É um dos filmes mais vistos até hoje no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Ele consegue promover toda uma movimentação de produção no Rio Grande do Sul em torno do longa-metragem com esse tipo de temática. Aí eu comecei a pesquisar e, assim, era muito difícil de pesquisar, era muito complicado de pesquisar, porque, na verdade, não tem, e ainda hoje a gente sofre um pouco com isso, não tem arquivos, não tem material, não tinha acesso aos filmes. Até hoje, é só olhar, os filmes não estão lançados em DVDs. Eles foram lançados em VHS nos anos 90 e muitas das fitas já foram tiradas de circulação, então a gente já não tem mais acesso a esse material. Então, olha o que é pesquisar algo ao qual você realmente não consegue olhar, não consegue analisar. Então eu precisava achar outras propostas de como trabalhar. Mas ao mesmo tempo foi extremamente gratificante. Eu conheci a família dele e aí eles me abriram possibilidade de ver o material com eles. Eles tinham algumas coisas gravadas com eles, porque eles faziam isso, então eu pude assistir na casa deles. Eles foram atrás, inclusive, dos borderôs, dos roteiros, de todo o material que eu pude reunir, pude pesquisar, pude analisar, cartazes, tudo. Então, essa parte foi muito boa, né? Essa parte foi muito divertida. E devo dizer que é um assunto que até hoje não saiu da minha vida, porque eu comecei em 89, 88 a monografia, 89 eu entrei no mestrado. Eu estou desde lá até hoje falando sobre isso. Então já parte da família. Eu enchilhei o meu cavalo e levei outro. Fui convidado para uma linda gineteada. Saí do rancho, virava de meia-noite. A estrela d'alva repontava a madrugada. Entre os anos 60 e os anos 70, aquilo que era o cinema do Teixeirinha estava dentro de uma proposta de cinema popular.
Ou seja, é um tipo de filme que é feito para um público muito específico e ele sabia disso, ele tinha a noção de que ele fazia filme para as pessoas que gostavam da música dele, né? Então ele tinha um perfil muito exato de para quem ele estava fazendo aquilo ali. Ele dizia, eu não estou fazendo filme para os críticos, porque se eu tentar fazer uma coisa muito bonita, muito certinha, o meu público não vai entender e eu não vou agradar de qualquer forma a crítica. Então não me adianta tentar agradar a crítica, só me adianta tentar agradar o meu público. Mas ao mesmo tempo, este modelo de cinema, ele sofria muitos tipos de limitações. Então, por exemplo, ele sofria limitações técnicas, limitações narrativas. E a própria figura dele, constituída enquanto figura de herói dentro dos filmes, impunha um tipo de ação para ele que era bastante complicado. Então as pessoas, por exemplo, lá em Carmen a Cigana, ele é um playboy. Como é que ele é um playboy se ele é o herói? Ele não pode ser um herói. Lá em Tropeiro Velho, aí ele já tem mais de 50 anos e age como um rapaz de 18. Nós temos um problema. Não é nem por ele agir como um rapaz de 18, é que ele já tem 50 e tantos anos. E os filhos dele já estão fazendo o papel de irmão dele. Mano, vem de lá um abraço, seu malandro fugitivo. Que saudade, Laurinha, minha irmãzinha querida. Patrãozinho, que saudade. Vem de lá um abraço, sua macaca mais linda do mundo. Parece que tem uma marca na testa. Não pode ser aquela. É sim, agarra logo, bora. Não tá vendo que essa é pequenininha, rapaz? É a do Lorde quando era criança. É do meu primo. Socorro, socorro, mãe! Calma, não foi nada. Deve ser impressão nossa. É melhor a gente ir embora. Os donos já estão reclamando. Bença, pai. Pai, não se torture. O senhor me dá mais algum tempo e eu vou encontrar o Esperança, custe o que custar. Não existem duas verdades. Por isso, só tu mesmo sabes onde está o Esperança. Sei que tu vendeste o meu cavalo para um estranho, o que agora explica a compra dos arreios e do violão. O que foi que o senhor disse? O senhor está achando que fui eu que vendi o Esperança? Mas isso seria roubo, meu pai. O senhor não se lembra que eu lhe contei que aquele dinheiro foi das minhas economias? Mas quem foi que lhe disse essa calúnia? Eu dei a minha palavra que não contaria. Então, essas limitações começaram a ficar realmente muito complicadas, muito evidentes para o personagem. E quando o personagem amadurece e quando ele ganha outros contornos, já é o momento em que todo este período, todo esse tipo de filme não está mais dando efetivamente retorno. Até porque existe um outro meio de comunicação que se desenvolveu muito entre os anos 70 e os anos 80, que desenvolveu um tipo de narrativa e de qualidade técnica muito melhor, e aí aquele público dele, que ele via como seu público, que não estaria muito interessado em requintes técnicos, agora passam a estar. E aí, como é que você vai dar conta das demandas desse público se esse público também amadureceu enquanto gosto estético, enquanto gosto técnico, enquanto gosto narrativo, e já olha para aquilo e diz, pô, mas isso aí é ruinzinho mesmo, né? Então, ali, aquele tipo de cinema vai entrar em decadência. E todo o modelo de filme que era feito desta forma.